Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caríssimos irmãos que nos acompanhais através dos meios de comunicação social, da televisão, da rádio e da internet, celebramos hoje a festa da conversão de São Paulo e nesta Eucaristia temos em conta as intenções de todos aqueles que sofrem por causa da pandemia, os que já partiram para a casa do Pai, os que estão doentes e os que ajudam, o pessoal médico e todo o pessoal de auxílio das pessoas que estão doentes, para que o Senhor as fortaleça. Manifestemos a nossa confiança neste Deus de amor. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós, Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Oremos. Senhor Deus, que instruístes o mundo inteiro com a palavra do apóstolo São Paulo, concedei a quantos celebramos hoje a sua conversão a graça de caminharmos para vós como ele, dando testemunho da vossa verdade no mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu e nasci em Tarso da Cilícia. Fui, porém, educado nesta cidade de Jerusalém e recebi
na escola de Gamaliel, uma formação estritamente fiel à lei dos nossos pais. Era zeloso no serviço de Deus, como vós todos sois hoje. Persegui até à morte esta nova religião, algemando e metendo na prisão homens e mulheres, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o Senado. Recebi até da parte deles cartas para os irmãos de Damasco e para lá me dirigi com a missão de trazer algemados os que lá estivessem, a fim de serem castigados em Jerusalém. Sucedeu, porém, que no caminho, ao aproximar-me de Damasco, por volta do meio-dia, de repente, brilhou ao redor de mim uma intensa luz vinda do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que hei de fazer, Senhor? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco. Lá te dirão tudo o que deves fazer. Como eu deixei de ver por causa do esplendor daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pelas mãos dos meus companheiros. Entretanto, veio procurar-me certo Ananias, homem piedoso segundo a lei e de boa fama entre todos os judeus que ali viviam. Ele veio ao meu encontro e, ao chegar junto de mim, disse-me: Saulo, meu irmão, recupera a vista. E no mesmo instante pude vê-lo. Ele acrescentou: O Deus dos nossos pais destinou-te para conheceres a sua vontade, para veres do justo e ouvires a voz da sua boca. Tu serás sua testemunha diante de todos os homens, acerca do que viste e ouviste. Agora, por que esperas? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por todo o mundo anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo anunciai a boa nova. Louvai o Senhor, todas as gentes, aclamai-o todos os povos. Ide por todo o mundo anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo anunciai a boa nova. O seu amor por nós é firme, eterna a sua fidelidade.
fruto permaneça, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão aos que acreditarem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, celebramos hoje a festa da conversão de São Paulo e é uma celebração litúrgica muito especial porque normalmente celebramos a morte dos santos, num ou noutro caso o seu nascimento, mas temos hoje a conversão de São Paulo porque, de facto, este acontecimento marcou não apenas a vida de São Paulo, mas podemos dizer também toda a própria história da Igreja. Mas, mais importante ainda, porque este acontecimento mostra-nos como é o processo da conversão e como é que é importante o papel da Igreja, dos fiéis, no processo da conversão dos homens. É o próprio São Paulo que conta que no caminho para Damasco, para perseguir e condenar os cristãos, que ele, como fariseu, via como hereges, encontra-se com Cristo. E Cristo diz-lhe: eu sou Jesus a quem tu persegues. E o mais interessante neste acontecimento é que não é Jesus que lhe diz o que é que ele tem de fazer. Não lhe diz: tens de acreditar no Evangelho, tens de fazer penitência, tens de batizar, tens de fazer isto, tens de fazer aquilo. Jesus diz: vai a Damasco e lá te dirão o que has de fazer. E então é neste encontro com Ananias que São Paulo faz o percurso verdadeiro de conversão. Ananias que lhe fala do Evangelho, que lhe fala da misericórdia do Senhor, que lhe fala da necessidade do batismo. E no fim desta primeira catequese diz-lhe: e agora, se quiseres, podes batizar-te. E é depois do batismo que São Paulo tem a sua preparação, aqueles 3 anos depois no deserto, de discernimento, de preparação, de catequização, para ser apóstolo. Percebemos então que mesmo nos grandes acontecimentos, o processo de conversão é sempre um itinerário. A conversão nunca acontece de repente, nem acontece apenas por milagre no momento. É um processo de desenvolvimento pessoal, de relação, não apenas com Deus, mas de relação com a própria Igreja, com a própria comunidade, que é elemento fundamental para a conversão.
Por isso é que Jesus, quando envia os 12 apóstolos, diz: proclamai o Evangelho, quem acreditar e for batizado será salvo. Mas a tarefa da evangelização é dos fiéis, da Igreja, que somos todos nós. Não podemos cruzar os braços e ficar à espera que seja Deus a realizar todas as coisas. Não foi Jesus que explicou a São Paulo o que é que ele tinha a fazer. Jesus só lhe disse: vai a Damasco, lá te dirão o que has de fazer. Porque Deus respeita a liberdade do homem. São Paulo tinha tempo de, durante o resto do caminho, ir pensando naquilo que lhe tinha acontecido. Perceber se de facto queria continuar a conhecer aquele Jesus ou não. Se olhava para aquele acontecimento no caminho de Damasco como uma coisa ocasional, sem importância na sua vida, sem lhe dar importância. Mesmo o próprio diálogo com Ananias. São Paulo era teólogo, diríamos, naquela altura era fariseu, tinha estudado nas melhores escolas. E tem ali um homem que depois lhe explica Jesus Cristo. E São Paulo, na sua teologia, na sua erudição, deixa-se tocar por esta mensagem simples e evangélica. Aqui está a verdadeira essência do Evangelho, da simplicidade, do amor de Deus e de acolher a sua graça e a sua misericórdia. Em Fátima temos também esse itinerário de conversão, de mudança de vida, nas aparições primeiro do Ângelo e depois de Nossa Senhora aos pastorinhos. Temos também esta simplicidade do Evangelho que se revela aos simples, aos humildes, que nos obriga a assentarmos os pés no chão e a concretizar na vida a nossa fé. A conversão é isto, é passar de uma mera ideologia, de um mero conjunto de ideias que se tem na cabeça, que se sabem e que se conhecem, para o coração e para a vida. Conversão significa voltarmos para Deus, mas olhando os irmãos, porque são os irmãos que nos mostram Deus. São os fiéis batizados que nos mostram Deus. Deus revela-se, mas a sua vitalidade, diríamos a sua complexidade, revela-se nos fiéis, em cada um de nós, que traz o Evangelho no seu coração e que procura vivê-lo da melhor maneira. E é nessa vivência do Evangelho que damos testemunho, que nos convertemos e que ajudamos à conversão dos irmãos. É por isso que a festa da conversão de São Paulo é tão importante, para nós percebermos que, como discípulos de Cristo, somos convidados a converter-nos constantemente. Somos convidados a ser luz de conversão para o mundo. Somos convidados a ser mediadores do Evangelho para as pessoas. E o que é que isto significa? Significa tornar acessível a mensagem de Cristo, tornar compreensível. De facto, não deixar que esta mensagem do Evangelho seja uma realidade elitista, seja uma realidade etérea, mas seja uma realidade fundamental para que todos possam aderir a ela, para que todos possam conhecê-la, vivê-la e testemunhá-la. Peçamos ao Senhor nesta Eucaristia que nos faça encontrar-nos com os irmãos e com o Evangelho, para podermos seguir Jesus Cristo, que nos chama desde o início. Irmãos e irmãs, oremos pela Igreja e pelo mundo,
invocando a intercessão de São Paulo, o instrumento escolhido por Deus para levar o Evangelho aos gentios. E digamos com toda a confiança: dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pela Igreja que nasceu pobre e humilde e que São Paulo amou profundamente, para que fale do que viu e do que ouviu, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que abram o coração aos dons do Espírito e Jesus Cristo os fascine como a Paulo, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pelos povos e nações do mundo inteiro, para que o Pai faça surgir entre os cristãos apóstolos que lhes levem o Evangelho, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pelos judeus que ainda esperam o Messias, para que o façam a mesma experiência de Paulo e se convertam a Jesus Cristo, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Por todos os que receberam o batismo, para que sejam construtores da unidade, pela qual Cristo Jesus orou ao Pai, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Por todos nós aqui reunidos neste dia, para que, participando de um só pão e de um só cálice, formemos um só corpo e um só Espírito, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos seus doentes e os que deles cuidam e pelas suas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos ao Senhor. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Por aqueles que morreram vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias, oremos ao Senhor. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pai Todo-Poderoso e Eterno, que destes aos apóstolos São Paulo um amor vivo e profundo por Jesus Cristo, concedei-nos por sua intercessão a graça de trabalhar pelo Evangelho e pela unidade de todos os cristãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por todos nós este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deixa sobre nós, Senhor, o vosso Espírito Santo, na celebração dos divinos mistérios, e nos ilumine com a luz da fé,
que levou o apóstolo São Paulo a anunciar ao mundo a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos pelos mesmos chefes que puseste à sua frente, como representantes do vosso Filho Jesus Cristo. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença
para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santos Francisco e Jacinta Marto, São Paulo, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Irmãs e irmãos em Jesus Cristo, Jesus Cristo é Cordeiro imolado, nossa Páscoa em nossa vida. Ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido a todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação
a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual. Como um ato de fé na sua presença, que nunca nos abandona, e desejando a união íntima com Ele, na esperança de que nos podemos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da Páscoa. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu seja salvo. Corpo de Cristo. Amém. Há um só corpo e um só Espírito. Vós fostes chamados a uma só esperança. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor, formamos um só corpo em Cristo Jesus. Esforçai-vos por manter a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor, formamos um só corpo
Oremos. A comunhão deste sacramento, Senhor, faça crescer em nós o ardor da caridade do apóstolo São Paulo, que trazia sempre em seu coração a solicitude por todas as igrejas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Dirigimos-nos agora para a Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa. Nesta hora de tribulação e pandemia, confiamos-lhe a nossa vida e a todos os nossos irmãos de todas as partes do mundo, pedindo-lhe que nos livre de todos os males, cantando. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. E como São Paulo, não nos contentemos apenas com o encontro de Cristo, mas procuremos de facto fazer o caminho da conversão com a ajuda dos nossos irmãos e da Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.